Olá, amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o presbítero Ed Carlos e venho aqui hoje fazer mais um comentário de mais uma lição da Bíblia Sagrada, né? Eu costumo dizer assim, a escola dominical, ela leva esse nome porque ela era realizada no domingo, né? A escola dominical, claro, sempre foi realizada no domingo. Porém, você pode estar assistindo isso aqui numa segunda, numa terça, numa quarta-feira e assim por diante. Então, é muito necessário que nós demos um nome específico para isso aqui, como estudo da palavra de Deus. Apesar de ela trazer o número da lição, o dia da lição, mas eu tenho isso aqui como um estudo aprofundado da palavra de Deus. Hoje nós vamos continuar estudando a revista da escola bíblica, que trata de dois temas muito importantes, que são os dons ministeriais e os dons espirituais. Os dons ministeriais, nós acabamos de ver, né, que foram, né, os dons espirituais, dom de revelação, de poder, e o último foi de elocução. Agora nós vamos partir para os outros temas que vai tratar dos dons ministeriais. Que é isso, né? Esses dons ministeriais foram dons que Deus deu aos homens para levar o ministério do Evangelho, para levar o ministério da Igreja de Cristo aqui na Terra e o seu projeto de salvação para mim e para você. Sim, você pode perguntar, para mim? Sim, para você. O plano de salvação dado por Deus é para todos os homens, porque a Bíblia diz assim, que Deus quer que todos os homens se arrependam e venham ao conhecimento da sua palavra e, claro, da salvação. No outro lugar, a Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Por isso que Ele usa os seus apóstolos para anunciar o Evangelho, que significa boas novas de salvação. Então estamos eu e você aqui hoje aprendendo mais da palavra de Deus. E para nós que fazemos o comentário, acontece uma coisa bastante interessante. Você sabe o que é? É porque muitas coisas que nós falamos durante a explanação da palavra, nós não preparamos. Aparece misteriosamente, aparece sobrenaturalmente no nosso entendimento, no nosso coração, um versículo bíblico, uma analogia, uma comparação, aparece na hora que nós estamos comentando a lição. O que faz com isso que a gente entenda que nós também, que ensinamos, que comentamos, também aprendemos com o Santo Espírito de Deus. Então hoje nós vamos ver sobre o ministério de apóstolo. Apóstolo, quem são os apóstolos? Qual é a diferença entre discípulos e apóstolos? Aqueles que estavam com Cristo eram discípulos ou eram apóstolos? Né? Confesso que por muitos anos eu tive essa mesma dúvida e preferia nem ficar muito elucubrando a respeito disso. Mas a partir do momento que a gente tem um ministério de levar o ensino e o comentário, a gente tem que saber de tudo para poder passar um pouquinho do conhecimento que Deus nos dá aos irmãos que estão aí pelos quatro cantos desse país ouvindo a mensagem desse evangelho. Então hoje nós vamos ver a lição de número 6. Vamos começar agora uma série de lições sobre os dons ministeriais, tá certo? Os dons aqui espirituais nós já acabamos de ver. E hoje nós vamos ver sobre o ministério dos apóstolos. Mais uma vez, quero aqui agradecer aos irmãos que têm me ajudado neste ministério, que têm difundido este meu canal, né, que têm compartilhado, que têm dado o seu joinha, o seu like aí. Isso é muito importante para o crescimento deste canal, para que atinja muitas e muitas pessoas, tá certo? Mas vamos lá. O texto áureo, que é o texto base desse estudo, né, a gente chama de texto áureo, ele diz assim: e ele mesmo, quem? Deus, deu uns para apóstolos e outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e outros para doutores. A verdade prática diz assim: o dom do apostolado foi concedido por Deus à igreja, né, com o propósito de expandir o evangelho de Cristo. Vamos lá então, né? Então,
todo aquele que leva o Evangelho de Cristo pode ser considerado um apóstolo? É isso que nós vamos ver no decorrer dessa lição, e eu peço a Deus que o Espírito Santo invada a tua vida, invada o teu ser, invada a tua casa com o estudo dessa palavra, tá certo? Que deve, pelos evangélicos, pelos crentes pentecostais ou não, devem ser levados muito a sério. Esse tema que nós vamos ver hoje, todos os temas, mas esse tema aqui vai fazer uma diferença muito grande no dia em que nós irmos de comparecer no tribunal de Cristo para sermos julgados, né, pela nossa vida aqui, tá certo? Então, vamos dar entrada aqui na nossa leitura oficial, está lá em Efésios, capítulo 4, os versículos de 7 até o 16, tá? Você acompanha aí na sua Bíblia comigo. Está escrito assim: mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto é, ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. E até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Graças a Deus. Irmãos, o nosso objetivo geral aqui hoje é mostrar a importância do ministério apostólico para os tempos do Novo Testamento, do qual nós fazemos parte. E nós temos alguns objetivos aqui. Investigar biblicamente, né, o colégio apostólico. Nossa, um colégio apostólico, isso houve? Houve, né? E depois retratar como é que foi o ministério de Paulo. E por último, né, a apostolicidade atual, ou seja, hoje, né, os homens e mulheres que estão aí podem ser considerados apóstolos ou discípulos de Cristo. Então é isso que nós vamos ver agora. A partir de agora, eu espero que o Espírito Santo invada o teu coração e que você permita que esse doce Espírito venha falar poderosamente dentro do teu ser, tá bom? A nossa introdução, ela diz assim, né? A partir da lição desta semana, estudaremos os dons ministeriais distribuídos por Deus à sua igreja, objetivando o quê? Desenvolver o caráter cristão da comunidade dos santos, tornando-a semelhante a Cristo. Olha que responsabilidade, né? De acordo com as epístolas aos Efésios e aos Coríntios, são 5 os dons ministeriais concedidos à igreja por Deus, e nós já acabamos de dizer que são os profetas, os evangelistas, os pastores, os apóstolos e os doutores. Foi que, né, Deus permitiu que esses grandes homens, né, de Deus, essas denominações, vamos dizer assim, essas funções existissem no nosso meio para que o Evangelho de Cristo continuasse sendo pregado. E então nós vamos ver o quanto esses dons ministeriais são indispensáveis à igreja hoje, tá certo? Hoje a gente quase não vê mais esse termo na igreja, né? Apóstolo, por exemplo, na denominação que eu sirvo, as Assembleias de Deus, eu não vejo falar nesse termo, né, nessa função de apóstolo. E nós vamos ver que essa função, ela existe,
Seria hoje os missionários modernos, né? Mas antes que a gente adentre profundamente na lição, vamos aqui esclarecer uma coisa muito importante para você, que talvez você tenha anos de crente e ainda não sabe a diferença, né? A respeito dos discípulos, né? Os discípulos de Cristo, lá o colégio dos 12, que é o que nós vamos ver agora no início, né? Os discípulos de Cristo Jesus, né? Esses discípulos, João, Marcos, Mateus, Lucas e outros, eles se tornaram apóstolos ou eles continuaram discípulos? Ou eles sempre foram apóstolos? Mas vamos lá no estudo da palavra. O estudo da palavra diz assim: discípulos, no dicionário, a definição de discípulos é o aprendiz, aquele que aprende. Então, por isso que nós vemos que João, Mateus, Marcos, Lucas, esse pessoal, esses irmãos, enquanto eles estavam com Jesus, eles estavam aprendendo a palavra. Eles eram aprendizes, eles eram estudantes. Então, eles se enquadram no termo discípulos, ou seja, aquele que aprende. Porém, quando Jesus foi assunto ao céu e deu-lhes a missão de pregar o Evangelho, derramando sobre eles o Espírito Santo, eles receberam então a função não mais de discípulos, de aprendizes, porque eles já tinham aprendido a palavra de Deus. Agora então eles passam a ser apóstolos. Por quê? Porque o significado de apóstolo é aquele que é enviado para evangelizar. É aquele que é enviado para anunciar o Evangelho. Então, os discípulos eram discípulos enquanto eram aprendizes. Depois que eles receberam o conhecimento e depois que eles foram para os gentios, para todos os termos ali de Israel, eles passaram então a não mais ser discípulos e sim ser apóstolos de Cristo. Então, que os irmãos possam saber a diferença entre um e outro. Os mesmos que foram discípulos se tornaram apóstolos. E Jesus disse para esses apóstolos: ide por todo mundo e fazei discípulos de mim. Jesus estava querendo dizer: ide por todo mundo e façam que eles também sejam aprendizes da palavra, estudantes da palavra. Por isso, então, que Jesus deu essa ordem: ide por todo mundo e fazeis discípulos de mim. Porém, o próprio Jesus, depois deles, fez com que outros também fossem chamados de apóstolos. Quem? O apóstolo Paulo, por exemplo. Mas o apóstolo Paulo, ele não foi um aprendiz? Então ele não foi um discípulo? No entendimento das Escrituras, no entendimento da palavra, Paulo pode até ter sido sim um discípulo. Você sabe em que momento que foi? Em que momento mágico da vida de Paulo que foi? Em que ele pode ter sido considerado um discípulo? Naquele momento em que ele estava a caminho de perseguir os discípulos lá no caminho de Damasco, que ele tinha carta do sumo sacerdote para prender aqueles que com medo da perseguição logo após a ressurreição de Jesus tinham fugido. Então ali ele teve um encontro com Jesus, tanto que lá na leitura da Santa Ceia, 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23, se eu não estiver enganado, Paulo diz assim: o que recebi do Senhor, assim também vos ensinei. Então, naquele momento mágico, naquele momento sublime, naquele momento maravilhoso, daquele encontro ali no caminho de Damasco, naquele momento Paulo foi discípulo. Porém, logo após que ele recebeu o ensinamento, as instruções, ele passou a ser um apóstolo, tanto que é conhecido como o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios. Vamos lá então. O colégio apostólico. Então, houve um colégio apostólico? Claro que teve um colégio apostólico. É aquele colégio onde tinha um mestre por excelência, Jesus, e os seus 12 discípulos aprendendo com eles. Eles estavam ali aprendendo, enquanto discípulos, a serem apóstolos. Então, a palavra apóstolo, portanto, significa aquele que é enviado, o mensageiro, oficialmente comissionado por Cristo. Ao longo do Novo Testamento, o verdadeiro apóstolo é enviado por Cristo igualmente como o próprio Jesus foi enviado. Porém, nós não podemos afirmar que Jesus foi um apóstolo.
ele é o Filho de Deus. Né? Se nós formos, né, pensar demais, até poderíamos considerar Jesus como um missionário, como um apóstolo, mas só que com uma diferença: ele é o Filho de Deus. Né? Então esse termo apóstolo jamais, ele é Deus. Ele veio, ele pode até a gente pensar que ele foi por causa da função que Jesus exerceu enquanto homem nessa terra, mas ele era Deus, é Deus e sempre será Deus. Tá certo? Então, o colégio apostólico, ele ocorreu enquanto os discípulos estavam no aprendizado da palavra. Por isso o termo, então, é colégio apostólico. Vale aqui ressaltar, irmãos, que a Bíblia não traz esse termo de colégio apostólico. O que a gente faz num colégio? Aprende, ensinados por quem? Por um professor. Então o professor era Jesus, os discípulos eram os alunos, os aprendizes, os estudantes, não eram? Então a gente entende que é um colégio apostólico, porém a Bíblia não traz esse termo de colégio apostólico. A gente acaba sendo levado a entender que existia sim um verdadeiro colégio apostólico, né? O verdadeiro baseia-se na pessoa e obra de Jesus, o apóstolo por excelência. Mas Jesus é muito mais do que isso. Ele é Deus, ele é Deus. E o apóstolo, ele tem o dever, ele tem a missão de levar o evangelho para todo mundo. Seria, no linguajar de hoje, os missionários. Mas por que os missionários receberam esse nome missionário? Porque eles vão com uma missão. Por isso, receberam o nome de missionários. Mas se fôssemos levar ao pé da letra que apóstolo é aquele que leva a mensagem, aquele que leva o evangelho, eles deveriam ser chamados biblicamente de apóstolos, porque a Bíblia não fala que Deus deu algum para missionário. Isso foi uma função que foi dada pelos diversos concílios, pelas diversas reuniões dos homens de Deus aqui na terra. A Bíblia fala que Deus deu apóstolos. Então, se nós fôssemos ver, os missionários de hoje teriam que ter o cargo, né, a função de apóstolos e não de missionários, porque seria muito mais nobre, porque foi uma missão que foi dada pelo próprio Deus e foi relatada pelo apóstolo Paulo. Vamos lá então. Entende-se por colégio apostólico o grupo dos 12 primeiros discípulos de Jesus, que convidados por ele para auxiliá-lo no ministério terreno. E esses homens auxiliaram no ministério terreno. E como? Né? Curando enfermos, expulsando demônios, alimentando as pessoas, trabalhando, buscando o alimento para Jesus, né? Servindo a Jesus. E como é que esses homens trabalharam? Então, o termo apóstolo também significa, além de levar, mas também enquanto discípulo, de servir ao mestre durante o tempo de aprendizado. O que aconteceu então? Jesus os chamou. Olha, irmãos, aqui que é interessante, né? Eu fico imaginando Jesus ali na praia, quando ele encontrou ali os primeiros discípulos, ali no barco de pesca ali e tal. Jesus falou assim: ei, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. E aqueles homens, eles deixaram tudo, simplesmente porque Jesus os chamou. Aqueles homens, eles foram comissionados por Jesus, foram ensinados, né, uma missão tão nobre, que é a maior desse planeta, que é a função mais digna de ser chamado para pregar o evangelho. E há pessoas que dizem que não foram chamados para pregar o evangelho. Todos nós que não temos o cargo de pastor, mas que recebemos a Jesus e aprendemos da sua palavra, e depois que nós aprendemos, nós temos o dever de levar, de exercer também um apostolado, levar a mensagem de Cristo. Aí eu fico imaginando assim, aqueles discípulos talvez fossem despedidos de seus familiares, e os seus familiares, mas como assim? Como é que ele chamou e vocês aceitaram? Os discípulos devem ter falado: simplesmente eles nos chamou e nós aceitamos o convite. Eles largaram tudo por causa do reino de Deus. E eles largaram tudo para que hoje o evangelho tivesse chegado para mim e para você. E hoje Jesus também chama eu e você para continuarmos a fazer a obra que os apóstolos, que um dia foram discípulos,
fizeram e nós precisamos continuar a fazer nesses dias de hoje. Eles foram chamados por Jesus para levar o Evangelho e para expandir o Evangelho nos 4 cantos do mundo. Mas Jesus deu uma ordem para eles: começai por Jerusalém. Não saiam sem que antes vocês sejam revestidos de poder para fazer essa grande obra. O subtópico de número 3 fala da singularidade dos 12. Aqui, irmãos, é importante ressaltar que o apostolado dos 12 tem uma conotação bem singular em relação aos demais encontrados também nas epístolas paulinas. E por quê? Porque esses, primeira coisa, eles foram convocados pessoalmente pelo Senhor. Multidões seguiam Jesus por onde ele passava. E muitos se tornavam seguidores do Mestre. Para iniciar o trabalho da grande comissão, apenas 12 pessoas foram chamados para esta função. Mas a partir do momento que essas 12 pessoas elas foram chamadas para essa função, Jesus disse assim para eles: agora vocês vão, ensine outros para que também sejam discípulos. E depois eles continuem indo e pregando o meu evangelho a toda criatura. E eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Então, meus irmãos, nós vemos que aqui, a singularidade desse chamado começou com 12. Por que os 12, Por que não 13? Por que não 9? Os 12, isso são mistérios de Deus. E esses homens e mulheres, que sempre fizeram a obra de Deus, que trouxeram o evangelho até nós, têm uma doce e agradável recompensa diante de Deus, Outra coisa que Jesus, fez para os primeiros do colégio apostólico, Eles andaram com Jesus durante todo o seu ministério, aprenderam e conviveram com Jesus. Foi o que nós falamos, eles estavam em uma escola, um colégio apostólico. E quem era o professor? Jesus, Eles também, num terceiro ponto, eles receberam autoridade. Então, os 12 receberam de Jesus um mandato especial para prosseguirem com a evangelização. Por isso, eles foram revestidos de autoridade de Deus para pregar o evangelho não somente para Israel, mas por todo o mundo. Por todo o mundo. Prova disso que o Brasil, claro, nem foi mencionado naquela época, existia o espaço geográfico, mas ainda não era descoberto e demorou muito tempo depois de Jesus, pouco mais de 1490 anos, para que o Brasil fosse descoberto. Mas o evangelho chegou até nós. Chegou como, irmão? Chegou porque estes apóstolos que foram chamados para aprender primeiro, para depois ensinar, foram e cumpriram o mandado do Mestre, divulgando um evangelho de poder, que foi trazido para o Brasil por Daniel Berg e Gunnar Wingren em meados de 1909 a 1911. Tá certo? Então, nós vemos por aqui que existem os apóstolos que foram específicos, que foram aqueles que foram chamados por Cristo, e existem os comissionados. Quem são os comissionados? São aqueles que são chamados para levar o evangelho de Cristo a toda criatura. Então, apóstolos específicos foram João, Mateus, Marcos, e os apóstolos comissionados, por exemplo, foi Paulo, e de Paulo para cá muitos outros, Barnabé, Silas, Estevão, eu e você, tá? Que fazemos parte do chamado de Cristo. Com isso, nós encerramos o tópico de número 1 e já vamos para o tópico de número 2. Diz assim, um particular agora sobre a vida de Paulo, o apóstolo Paulo. A propósito, você já viu em algum lugar que Saulo, que o nome dele foi trocado para Paulo? Você já viu escrito isso na Bíblia? Não, Não tem, não tem. Eu não sei aonde, em que momento que foi a confusão. Saulo, ele saiu Saulo de Israel para pregar o evangelho. Mas quando ele chegou em Roma, não se sabe por quê, ou se por um erro de pronúncia, ou alguém não entendeu muito bem
a sonoridade do nome Saulo, então ele simplesmente passou a ser chamado Paulo. Bem diferente de Jacó, que o nome dele foi trocado para Israel, porque Jacó significava enganador. A gente não sabe os mistérios, mas o nome de Paulo, de Saulo, simplesmente passou a ser chamado Paulo. Não houve troca do nome de Paulo, mas ficou conhecido como Paulo e nós estamos agora sempre levando adiante o seu nome glorioso de Paulo, o apóstolo dos gentios. Então, Saulo e sua conversão. Vamos ler um pouquinho de revista, né? O tópico do número 2, Saulo e sua conversão. Saulo foi um judeu de cidadania romana, educado aos pés de Gamaliel e também um importante mestre do judaísmo. Daqui a pouquinho eu vou falar para você a diferença de hebreu, judeu e israelense, tá certo? Né? Quem era Paulo? Ele era um cidadão intelectual, claro, aos pés de Gamaliel. Você sabe o que significa o nome Gamaliel? Fonte de conhecimento. Gamaliel significa fonte de conhecimento. Por isso que Paulo, com toda humildade, ele comenta nas Escrituras que ele foi formado aos pés de Gamaliel, que era mestre judeu, mestre do judaísmo, conhecia muito da lei. Tá certo? Paulo era intelectual, ele era um fariseu, foi perseguidor dos cristãos. Entretanto, lá no caminho de Damasco, como eu já disse aos irmãos, né, em busca dos cristãos que estavam com medo da perseguição, ele teve um encontro com Jesus, conforme Atos capítulo 9, versículo 1 até o 22, e teve a sua vida completamente transformada após o encontro com Jesus. Pois é, irmãos, eu vou pegar um gancho aqui nessa definição em que Paulo teve a sua vida transformada. Né? Quando é que Paulo teve a sua vida transformada? Foi quando ele ouvia falar de Jesus? Não foi. Paulo teve a sua vida transformada quando ele verdadeiramente teve um encontro com Jesus. Então, para que nós venhamos ter novamente ou pela primeira vez a nossa vida transformada, nós temos que verdadeiramente ter um encontro com Jesus. De que forma? Buscando sua presença. Alguém prega o evangelho para você. Mas você não creia simplesmente porque alguém está pregando o evangelho para você. Você fala, foi assim que aconteceu comigo. Existe um Jesus? Existe uma salvação? Agora eu vou confirmar isso. E aí eu fui para os pés de Jesus, entreguei minha vida para Ele e comecei a levantar todas aquelas histórias que haviam falado para mim. Até que o dia verdadeiramente eu tive um verdadeiro encontro com Jesus e por isso, no meu entendimento, no meu coração, pela graça e misericórdia e esforço do Espírito Santo, o meu coração e nem a minha mente se desvia de Jesus. Paulo diz assim, desde agora ninguém me inquiete mais, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Eu digo o mesmo que Paulo. Paulo trazia no corpo dele as marcas de Cristo, de tanto que ele foi perseguido, apanhou e sofreu. Eu trago as marcas de Cristo na minha vida também, porque por causa dos encontros que eu já tive com Jesus, por causa das experiências que eu já tive com Jesus, é impossível eu negar Jesus. É impossível eu negar as autoridades das Escrituras, porque eu não estou crendo apenas porque me falaram. Eu creio porque me falaram e também por causa das experiências que eu trago na minha vida do meu encontro verdadeiro com Jesus, e você precisa ter esse encontro verdadeiro, porque senão na sua caminhada de fé, você poderá correr o risco de abandonar os caminhos do Senhor. Para isso você precisa ter um verdadeiro encontro. Um verdadeiro encontro, assim, na semelhança de Paulo, que teve a sua vida transformada. Paulo é conhecido Paulo, enquanto Saulo ele era conhecido como perseguidor da igreja, mas enquanto Paulo ele é conhecido como o apóstolo dos gentios. Veja que não é discípulos dos gentios, apóstolo dos gentios. Quem é o apóstolo mesmo? É aquele que leva a palavra. Seguindo aí o subtópico de número 2, diz assim, um homem preparado para servir. Dos 27 livros que existem no Novo Testamento,
Paulo escreveu 13 deles. Quão grande tratado teológico encontramos nas suas cartas, né? Principalmente aos romanos. O legado teológico foi grandioso para o cristianismo. Paulo foi gigante, mas quem foi gigante, quem o fez gigante, foi quem habitava nele, Jesus Cristo amado, o mesmo que deve habitar no meu coração e no seu coração. O Cristo ressurreto, que mostrou para Paulo, ali no caminho de Damasco, o quanto ele deveria sofrer por amor ao Evangelho. Então Paulo se tornou apóstolo, comissionado por Jesus para levar o Evangelho a toda criatura. E Paulo fez isso? Fez. E como fez? Tanto que ele diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E desde agora me está reservada a coroa da justiça, a qual o justo juiz me dará naquele dia, no esplendor da sua vinda, não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vinda. Ou seja, todos aqueles que esperarem o arrebatamento que está muito prestes a acontecer. Você está preparado para ele? Não? Então eu te concito hoje a buscar a presença de Jesus e ter um verdadeiro encontro com ele, confessando os seus pecados e reconhecendo a sua incapacidade de se autossalvar, porque Jesus é o nosso socorro, bem presente na hora da angústia, e ele é o único e suficiente Salvador para o ser humano. Paulo se considera o menor dos apóstolos. O apóstolo Paulo não pertencia ao colégio dos 12. Claro, ele não estava lá, somente depois de que Jesus foi assunto ao céu, que desencadeou a perseguição, é que Paulo aparece na história. Principalmente quando Estevão estava sendo apedrejado, que as roupas de Estevão foram jogadas aos pés de Saulo. E hoje, Paulo, conhecemos como Paulo. Ele não andou com Jesus em seu ministério terreno e nem testemunhou a ressurreição de Jesus. Paulo queria distância. Assim como os judeus, assim como ele se conformou com a morte de Estevão, com certeza também se conformou com a morte de Jesus, porque ele não aparecia na história. Mas com certeza ele acompanhou de forma negativa Jesus durante o seu ministério. Requisitos indispensáveis para o grupo dos 12. Então Paulo ele não apareceu lá, tá certo? Mas no meu conceito, eu creio que Paulo teve o aprendizado naquele momento seu de discípulo. A Bíblia não fala que para Deus um dia é igual a 1000 anos? A Bíblia não fala isso? Pois é, quem sabe, naqueles momentos lá de Paulo, pelo menos aqueles momentos com Jesus ali, significou meses e meses de ensinamento, por que não anos? Por que não anos, Então, nós vemos aqui, meus irmãos, a respeito que Paulo, mesmo ele sendo chamado por uma comissão tão poderosa, para uma missão tão grande, ele se considerava o menor dos apóstolos. E esse fato do apostolado, do termo apostolado, da função apostolada, foi no Atos dos Apóstolos mencionado pelos outros discípulos, porque viam nele as verdadeiras características daquele que leva a palavra, daquele que foi chamado para evangelizar. Os discípulos, então, passaram a chamá-lo também de apóstolo. O tópico aqui de número 3, que fala da apostolicidade atual, Aí vem a primeira pergunta dizendo assim: ainda há apóstolos hoje? Olha, eu acho que pelo que nós vimos até agora, inclusive sobre a definição de discípulos e de apóstolo, que nós fizemos há 34 minutos atrás, que é o tempo dessa gravação agora, eu tenho certeza que você já tem condições de responder essa pergunta para mim, Você, o início desse tópico diz assim: ainda há apóstolos hoje? Vamos ver então, na atualidade? No sentido estrito do termo, de acordo com a sua singularidade, apóstolos como os 12 não tem mais. Como os 12 lá, não tem mais. Nem lugar na Bíblia existe, mas tem lugar lá no livro das obras, tá certo? A palavra de Deus diz que durante o milênio, os 12 se assentarão sobre os tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Os seus nomes também estão gravados, nos pilares, nos fundamentos da cidade da Nova Jerusalém Celestial.
Logo, o colégio apostólico foi formado por um grupo limitado de discípulos, não havendo, portanto, uma sucessão apostólica. Então, nós podemos ver que no termo da palavra, né, apóstolo é aquele que leva a mensagem. É aquele que leva a mensagem do Evangelho. Então, nos dias de hoje, tal qual os 12 não tem mais. Por que não tem mais? É impossível, né? Porque os 12 tinham a presença física de Jesus, o Deus presente com eles ensinando todos os dias. E hoje, quem que é o Deus presente que nos ensina todos os dias? Jesus, através da Bíblia Sagrada, mas de uma forma mais ativa, o glorioso, majestoso, maravilhoso, consolador, chamado Espírito Santo de Deus. Então, com a mesma categoria dos apóstolos que foram ensinados por Cristo, não tem mais. Porém, hoje, né, aprendendo a palavra de Jesus e sendo ensinado, lembrado e relembrado pelo Espírito Santo das santas leis do Evangelho, nós também podemos considerar que existe apóstolo nos dias de hoje. Porque apóstolo é aquele que leva a mensagem. E nós não estamos levando a mensagem? Pois é, então nós também temos a categoria de apóstolo. Porque primeiro aprendemos e depois levamos a mensagem do Evangelho. Apóstolos fora dos 12. A carta aos Efésios apresenta a vigência do dom ministerial de apóstolo. O teólogo Stanley Horton informa-nos que o Novo Testamento indica que havia outros apóstolos que também haviam sido dados como dons à igreja, e entre esses se achavam Paulo, bem como os parentes de Paulo, Andrônico e Júnia. Ao longo do Novo Testamento e no primeiro século da igreja, o termo apóstolo recebeu um significado muito mais amplo de um dom ministerial distribuído à igreja local, para levar o ensinamento da palavra, levar o Evangelho. O último tópico desta lição fala assim do dom do ministério apostólico atual. Nós já vimos que não há sucessão apostólica. Esta é uma doutrina formada pela Igreja Romana e, infelizmente, copiada, né, por algumas igrejas evangélicas para justificar o poder papal. O ministério dos 12 não se repete mais nunca. O que há é o ministério agora de um caráter apostólico. O que existe agora é um ministério, não sou apóstolo, não. Agora existe um ministério que tem as características apostólicas. E por isso nós podemos ser chamados também de apóstolos, ou seja, aquele que leva, mas não como os 12, mas apenas em nós um caráter, uma função, uma missão apostólica. Espero que os irmãos entendam bem isso. Atualmente, os missionários enviados para evangelizar os povos não alcançados pelo Evangelho são dignos de serem reconhecidos como verdadeiros apóstolos de Cristo. É o que eu digo hoje. Se eu e você levamos a mensagem, né, também poderíamos ser chamados de apóstolos de Cristo. Homens como John Wesley, William Carey, cognominado o pai das missões modernas, Hudson Taylor, D.L. Moody, Gunnar Ving, Daniel Berg, irmão André e tantos outros em tempos recentes foram verdadeiros desbravadores apostólicos. Então, seria muito repetitivo, meus irmãos, eu definir para os irmãos, ou continuar definindo, que nos tempos modernos existem pessoas com características apostólicas, porque apóstolos verdadeiramente foram só os 12 que teve lá no passado. Hoje nós temos pessoas com características apostólicas. Aqueles que levam o Evangelho são considerados apóstolos de Cristo. Aí eu pergunto para você, você acha que você foi chamado para o Evangelho? Para pregar o Evangelho? Eu penso que sim, porque a Bíblia diz que lá naquela distribuição de dons, Deus deu 1, 2 e 5. Sabe onde é que está a singularidade de tudo isso? Que todos receberam pelo menos um. E esse um, no meu entendimento, é a pregação do Evangelho. Então eu disse aos irmãos que eu ia falar agora, ao final, o significado de hebreu, judeu e israelense. Vamos definir então, para que a gente saiba de uma vez por toda a diferença, né? Quem são os hebreus? São os povos que são descendentes de Abraão. Os povos que são descendentes de Abraão. Esses são os hebreus.
Aqueles que estavam lá no Egito sendo escravizados, eles não são tratados como israelitas ou como judeu, eles são tratados como povo hebreu. Mas então, quem que é o judeu? Judeu é uma religião, é o judaísmo. Todos aqueles que seguem o judaísmo são judeus, igual a nós. Somos evangélicos, somos católicos. Não é assim? Então, todo aquele que segue o judaísmo, ou seja, aquele que segue o evangelho é evangélico, e o que segue o judaísmo é judeu. Então, existe o hebreu judeu, porque ele é um hebreu que é pertencente a uma categoria religiosa de judaísmo. E também tem quem que é o israelense? Simplesmente, quem que é o israelense? Quem possui a cidadania, quem nasceu em Israel ou adquiriu a cidadania israelense, né, de Israel. Então esse é israelense. Se eu for para Israel e eu conseguir a cidadania lá em Israel, um cidadão israelita, eu posso ser considerado também um israelense. Então olha que trocadilho legal, né? Se a pessoa nasceu em Israel, ele é israelense. Se ele é israelense, mas ele segue o judaísmo, ele também é judeu. E claro, se ele é israelita, se ele é judeu, é claro que também ele é hebreu. Então, hebreu, descendente de Abraão. Judaísmo é quem segue a religião, judeu é quem segue a religião do judaísmo. Israelense é quem tem a cidadania em Israel. Tá certo? Deus que abençoe você, Deus que abençoe a sua família, que você possa ter aprendido um pouco mais da palavra de Deus e que você possa cada dia mais crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um grande abraço, eu peço a você compartilhe esse vídeo, né? Dê o seu joinha aí para forçar o YouTube a mandar esse vídeo para muito mais pessoas, tá bom? E até a próxima lição, em nome de Jesus, até a semana que vem.